Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do curso de Extensão em Convênios. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos também ao curso de Extensão em Convênios, né? Esse é o nosso primeiro contato ao vivo, né? Nossa primeira aula síncrona. E estamos muito felizes que vocês tenham feito essa escolha de buscar conhecimento, buscar evolução nessa área que é tão importante para a administração pública. Meu nome é Adriana, eu sou coordenadora técnica do curso e estou aqui hoje como mediadora das perguntas e dúvidas no chat. Antecipadamente, eu já peço que quem não tenha entrado na plataforma ainda, que entre, acesse, né? As instruções já foram encaminhadas para vocês. Vejam todo o conteúdo do manual do aluno, do guia do estudante. Lá está todo o calendário, a ementa do curso e todos os detalhes que vocês precisam saber, né, para ter um bom aproveitamento neste curso. Lembrando que para emitir o certificado é necessário alcançar 60% de aproveitamento nas atividades avaliativas, tá certo? E para fazer uma determinada atividade, por exemplo, para fazer a segunda atividade avaliativa, vocês já terão que ter feito a primeira, né? Elas vão sendo liberadas progressivamente. E em cada atividade avaliativa, vocês têm até 3 tentativas para melhorar a nota, né? O desempenho de vocês. Então, aqui hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o professor Dr. Rafael Costa, ele vai se apresentar melhor. Quero dar boas-vindas a ele e dizer que agora a palavra é sua, professor. Obrigada. Obrigado. Primeiro, gente, eu me apresentei ali na primeira aula, mas agora que nós estamos aqui ao vivo, eu vou acabar repetindo um pouco, né? Meu nome é Rafael Costa, eu sou procurador do Estado e do Estado do Paraná e eu sou chefe da Procuradoria Consultiva de Obras e Serviços de Engenharia. Eu trabalho muito com licitações de contratos, planejamento de licitações e contratos de obras públicas, mas desde quando eu entrei na Procuradoria do Estado, eu tinha uma dor, né? Pense para vocês verem que todas as obras do Estado do Paraná, nos últimos 8 anos, passaram por mim, tanto as licitações como os convênios também. E ao tentar pesquisar e ao tentar procurar fontes, às vezes a gente não tinha ali um lugar só, uma resolução ali para todos os problemas. E foi a partir do conjunto, né, dessas dificuldades que a gente foi tendo e a falta de doutrina assim com um viés mais prático é que a gente acabou se desenvolvendo um trabalho aí com um convênio administrativo ao longo dos anos, né? E produzindo esse livro, que hoje ele é referência hoje na editora Fórum, que é o livro Convênios Administrativos, a fé entre entes públicos. Então, a gente tem experiência, né? Tem dado aula para muitos cursos de capacitação de, de servidores de extensão, e os convênios administrativos, eles é uma dor meio sem solução. Então, o objetivo aqui é a gente aprofundar essa conversa e queria dizer para vocês já de início é o seguinte: aproveitem o material aí do nosso módulo de convênio, né? Aí com a ajuda aí da Adriana, da Mariana, uma equipe aí que vocês nem imaginam o trabalho de bastidores aí que trabalham incansavelmente aí dia e noite para fazer esse curso acontecer. Nós estamos aí trazendo um material assim que não é uma apostila, que não é um caderno. Nós estamos trazendo um material poderosíssimo para vocês aí, feito especialmente para a demanda de vocês e que, se vocês se debruçarem neles, vocês vão aproveitar bastante. Mas, sem delongar demais, vamos passar para o conteúdo de hoje. Na aula passada, e para quem assistiu a aula passada, por favor, assistam a aula passada, ela é muito importante até para entender essa aula. A aula passada a gente tinha um objetivo só, que vocês entendessem, mas entendessem de verdade o que é um convênio administrativo. Tem muita coisa que chamam de convênio administrativo que não é, tem muito convênio administrativo que às vezes a pessoa não dá o nome. Então, o objetivo da aula passada era que vocês entendessem realmente
o que é um convênio administrativo, o que pode ser veiculado no convênio, o que não pode, para quando você bater esse olho no negócio, você entender se, olha, isso aqui não está tão legal, ou, olha, está perfeito, está dentro ali das diretrizes do que a gente entende, da essência que é um convênio administrativo. E o objetivo da aula de hoje é falar sobre as transferências de recursos que podem acontecer nos convênios administrativos. Na aula passada, começamos falando sobre a ideia do Estado federal e dizemos que o convênio ele servia exatamente para fomentar essas relações entre os entes federados, né? Nós temos um Estado federado que ele é formado com base na cooperação, mas que esses entes eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões. Esses entes eles têm independência. Só que não existe independência se você tem que pedir dinheiro para a mamãe. Se um de vocês aí estiver sendo bancado pelos pais, isso não é uma ofensa, não. Mas autônomo não dá para dizer que você é. Então, a Constituição Federal, para dar autonomia para esses entes, teve que garantir recursos próprios. Eles não, se eles tivessem que pedir todo o serviço que ele fosse fazer, ele não garantiria a autonomia dele. Não existe autonomia sem independência financeira. Então, o que essa nossa Constituição fez? Ela garantiu a arrecadação de tributos por esses entes e garantiu a repartição desses tributos entre os entes também. Uns recebem tributos dos outros. E também trouxe a ideia das transferências governamentais, que é uma forma tanto de garantir a autonomia como de fomentar os pactos. Por quê? Porque nós temos dois tipos de transferência. Nós temos as transferências compulsórias e nós temos as transferências voluntárias. As transferências compulsórias são aquelas que vêm de uma força heterônoma, são aquelas que nós somos obrigados a transferir. Veja que eu estou tomando muito cuidado para falar isso. É porque é muito comum, quando a gente estuda isso, ouvir falar que a transferência compulsória obrigatória decorre de lei e que a transferência voluntária decorre de negócio jurídico. Mas isso não é muito bem verdade. O que depende é o seguinte: na transferência compulsória, eu sou obrigado a fazer a transferência. Ela decorre de lei, sim, mas uma lei que não é minha, uma lei de hierarquia superior. Ela decorre da Constituição Federal. Então, eu fui obrigado a fazer essa transferência. Por outro lado, a transferência voluntária, ela depende da autonomia, da vontade, da escolha, da discricionariedade do ente. E veja, ela pode acontecer por lei, por uma lei do próprio ente. Esse ente, por exemplo, pode fazer uma lei para fazer uma transferência fundo a fundo, uma simples transferência de um ente para outro ente. Quer dizer, uma transferência voluntária que ocorre por lei. Então, nós vamos aqui entender que as compulsórias são por uma regra que não é do ente, e as voluntárias podem tanto acontecer por negócio jurídico ou por lei, mas elas são uma liberdade, a autonomia exercida desses entes. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte: eu já falei que há transferência voluntária que não é feita com negócio jurídico. Eu estou dizendo para vocês, há transferências voluntárias que não estão num bojo de um convênio administrativo. E o contrário também é verdade. Há convênios administrativos que não têm transferência voluntária. Eu posso fazer um convênio para troca de dados, eu posso fazer um convênio para apoio de pessoal. O que eu estou querendo? Onde que eu estou querendo chegar? Existe uma coisa importante, gente, dessa aula de hoje, que eu queria que vocês internalizassem, não vamos confundir transferência voluntária com convênios. São duas coisas diferentes. É evidente que tem convênios que, para eu cumprir o papel dele, eu vou precisar fazer uma transferência voluntária. Mas isso não quer dizer
que esse convênio se confunde com a transferência voluntária. É muito comum um gestor público, um agente da administração, ele querer fazer uma transferência voluntária e ir atrás do convênio. Não, eu quero fazer uma transferência voluntária e vou atrás do convênio. Só que o convênio, ele é muito mais do que uma transferência voluntária. O convênio, como nós aprendemos na aula passada, ele está legislado na Lei 14.133 e nos seus regulamentos. E para eu ter um convênio, eu preciso ter um projeto muito bem definido, na maioria das vezes com início, meio e fim, uma soma de colaboração mútua desses entes para a concretização de uma finalidade pública, através de um plano de trabalho, né, de um projeto muito bem definido. Por outro lado, as transferências são reguladas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá no artigo 25, que a gente já vai ver, elas têm suas regras próprias. Existem tanto convênios que não têm transferência, como transferências que não estão no bojo de convênio. E por isso, como por exemplo, a transferência repasse fundo a fundo, que eu já disse, existe, por exemplo, a subvenção social, que são transferências para bancar um ente diferente do convênio, que é que não serve para despesas ordinárias de uma entidade. Então, nós temos diversos tipos de negócio jurídico que podem ter transferências voluntárias. Nós temos transferências voluntárias que não estão nem em negócio jurídico. Qual que é o mote disso, então? Quando eu tiver um convênio, eu não parto da transferência. Eu tenho que analisar os requisitos do convênio separado dos requisitos da transferência voluntária. Para o convênio administrativo, a Lei 14.133 e o regulamento da minha entidade. Para as transferências voluntárias, o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitas vezes, convênios e transferências andam juntos, mas, para eu não errar, eu tenho que analisar separado. E olha, eu estou frisando isso, porque vocês vão ver que quase tudo que eu vou discutir nessa aula, a solução vai ser: não vamos confundir o convênio com a transferência voluntária. Pois bem, quais que são os requisitos na Lei de Responsabilidade Fiscal para que eu possa fazer transferências voluntárias? Eu preciso ter a dotação orçamentária dessa transferência, a prestação de contas de recursos já recebidos, vamos supor, eu esteja num convênio e eu tenho um cronograma de repasse de recursos, eu só posso passar mais recursos caso se os recursos anteriores tivessem sido concretizados a sua finalidade com sucesso. A quitação de tributos, empréstimos, financiamentos com ente transferidor e a observância dos limites das dívidas, além de a efetiva arrecadação de todos os tributos. Mas veja, gente, quando a lei diz efetiva arrecadação de todos os tributos, na verdade, ele está querendo dizer criar os tributos. Se você tiver, por exemplo, uma isenção fiscal no seu município, no seu estado, isso não desconfigura o seu você está apto para receber transferências voluntárias. Eu não conheço nenhum ente que não tenha criado todos os tributos que ele possa criar. Então, e lembrando que se eu não cumprir esses requisitos do artigo 25, e geralmente o que pega na gente na prática é a falta das certidões liberatórias do Tribunal de Contas, que tem exatamente a ver com os recursos de outros convênios ou do mesmo convênios bem repassados, eu não posso fazer mais transferências para esse ente que está em condição irregular. Mas a Constituição abre uma exceção para aquelas da área de saúde, educação e assistência social. Então, mesmo os entes que não estejam em condição irregular, nesses casos, eu posso fazer a transferência. E como que eu olho as transferências, né? Como que eu olho essa regularidade, né? Eu posso fazer consulta, por exemplo, ao CADIM, Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos de Entidades, que tem a ver com, né, que é tipo um Serasa dos entes públicos,
e as certidões liberatórias do Tribunal de Contas, que atesta, né, que no sistema do Tribunal de Contas, as prestações de contas dos convênios feitos com aquela entidade estão positivas. Então, a regra é essa. Se eu não consigo estabelecer esses requisitos do artigo 25, eu não posso fazer novas transferências voluntárias para essa entidade. Contudo, tem muitas vezes, no âmbito jurisprudencial, tem aparecido um princípio, que é o princípio da intranscendência das sanções. A ideia é o seguinte: a ideia é que, imagine que eu passe recurso e tem um prefeito que usa esse recurso para outras finalidades, não faça a prestação de contas e aí ele não consegue mais as certidões do Tribunal de Contas. Contudo, há uma troca desse prefeito, há uma nova eleição, uma troca desse prefeito. E por mais que essa punição de se repassar recurso não seja para o prefeito, mas é para o município, eu continuar não repassando os recursos, eu vou estar, na verdade, punindo a população local. Eu não vou estar punindo o verdadeiro infrator, que foi o antigo prefeito que não foi responsável com o erário público. É baseado nisso que se cresce a ideia do princípio da intranscendência das sanções, dizendo o seguinte, que se tiver um gestor e chegar um outro gestor, caso ele tome as medidas para apurar administrativamente os problemas que encontrar, abra processo no Ministério Público, tente fazer ao máximo devolver os recursos que foram mal aplicados, eu não devo aplicar, né, essas sanções ao município, pois eu estaria punendo o município e não o gestor. Então, se aplica esse princípio e se permite novas transferências voluntárias. Mas vejam, gente, todas as vezes que o Tribunal de Contas ou o Judiciário entendeu em abarcar alguém pelo princípio da intranscendência das sanções, não foi pela simples troca de gestor, mas foi o gestor que correu atrás, que tentou fazer tudo para diminuir o máximo o dano e devolver os recursos ao ente financiador. Lembrando que esse princípio também ele já foi aplicado tanto nesse exemplo que eu trouxe, quando é um outro gestor, mas já foi aplicado também quando uma autarquia é que está devendo para não aplicar as sanções, por exemplo, à entidade, né? Por exemplo, uma autarquia municipal que ficou negativada, então não deveria aplicar a sanção ao município, e já aconteceu também de aplicar o princípio da intranscendência das sanções por causa de outros poderes. O judiciário é que fica devendo e que não paga as contas, mas não se impede, por exemplo, de repassar recursos para o executivo. Até agora, gente, foi o básico, o básico. E agora eu quero começar com o pulo do gato, o pulo do gato. E agora eu vou ver se vocês estão fera mesmo e não vão confundir convênio com transferência voluntária. Eu disse que se eu não tiver a regularidade das minhas contas, né, como pede o artigo 25, eu não posso mais fazer transferência de recursos. Eu não posso mais fazer transferência de recursos porque eu não vou passar mais recursos para alguém que está se demonstrando que não faz um bom gasto desses recursos que são recebidos por transferência voluntária. Mas, como eu disse, a gente não mistura convênio com transferência voluntária. O que eu não posso é passar recursos. E eu não confundo, ou pelo menos quem assistiu a primeira aula e assistiu o comecinho dessa aula, não confunde convênio com a transferência voluntária. Então, se eu fizer um convênio que não haja repasse de recursos, eu posso fazer mesmo
que o município, por exemplo, não tenha as certidões liberatórias do Tribunal de Contas. Raciocínio número 1. Raciocínio número 2. Raciocínio número 2. Um aditivo que aumenta a meta, que aumenta o valor, um aditivo desse convênio, ele tem um valor como se fosse de um novo convênio. Eu estou falando que eu vou passar mais recursos para essa entidade. Um aditivo de convênio, ele poderia ser um novo convênio. Só que porque aquele objeto tem sinergia com aquele que eu já tenho, eu faço ele no bojo do convênio que eu já tenho. Então, como um aditivo de acréscimo de meta, um aditivo que aumenta o valor do convênio, ele tem um valor de novo convênio, se esse município, por exemplo, quando eu assinei o meu convênio original, ele estava regular e ele se tornou irregular do âmbito do convênio, eu não posso fazer aditivo de acréscimo, aditivo de aumento de meta, se esse município não tiver as certidões liberatórias do Tribunal de Contas. Mas, como eu não confundo convênio com transferência, eu não estou dizendo que eu não posso fazer aditivo nenhum. Eu não posso fazer aditivo que implique em mais transferências. Então, eu posso fazer, por exemplo, um aditivo que há uma alteração do plano de trabalho sem que haja aumento de recursos. Nenhum problema, eu estou falando de convênio. Não tem nada a ver com aumento de repasse de recursos. Eu posso fazer um aditivo que mude o prazo desse convênio. Um aditivo de prazo. Eu posso fazer, por exemplo, um aditivo de supressão. Quando eu faço um aditivo de supressão, eu não estou falando que eu vou fazer mais transferência. Eu estou falando que eu vou fazer menos transferência. Eu vou diminuir o tanto de transferência que eu iria fazer do acordo original. Então, o que eu estou impossibilitado é apenas de fazer os aditivos de acréscimos, os aditivos de valor. E o raciocínio 3 desse meu pulo do gato é o seguinte, e eu estou aqui repetindo como mantra, nós não confundirmos a, o convênio com a transferência voluntária. Mas, se a gente for seguir esse meu próprio mantra, a ferro e fogo, o que que isso quer dizer? Se, quando eu for fazer um convênio, o município estiver regular, certo? E, no decorrer desse convênio, ele se torne irregular, ele perca as certidões liberatórias, e o nosso convênio ele tem um repasse de recursos mês a mês, um repasse diferido no tempo, eu deveria averiguar essas certidões liberatórias dele a cada repasse, porque nós mesmos não confundimos o convênio com a transferência voluntária. A ferro e fogo, eu não poderia fazer novas transferências voluntárias. Contudo, gente, aqui é um choque de princípios. Quem trabalha com convênio já deve estar arrepiado com o que eu estou falando. Não, meu Deus, Rafael, você está falando que eu estou um serviço e aí ele se tornou irregular, eu vou parar ele no meio? Ou pior ainda, eu comecei a passar recurso para ele fazer uma obra, a gente já está no meio da obra, e aí eu não vou acabar a obra porque ele vai estar irregular? Rafael, você está preocupado com a regularidade dele, mas eu estou preocupado com a obra e eu vou ficar com a obra pela metade, isso é bom para mim? Não, não é bom para você. Então aqui nós temos um choque, né, de princípios, né? E dessa forma, pelo princípio da continuidade do serviço, pelo as novas diretrizes, por exemplo, que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro trouxe, de que o gestor, quando for anular um ato ou seguir uma regra, ele tem que sopesar as consequências dessa regra, nós poderíamos pensar de que tem vezes que seria possível eu fazer essas transferências voluntárias, mesmo sem as certidões liberatórias, para eu não deixar uma obra, por exemplo, no meio. Isso precisaria, todo esse raciocínio precisaria acontecer.
mas, na verdade, não precisa. Por que que não precisa? Porque já evitando que esse problema aconteça, é comum conter nos regulamentos, e, por exemplo, no caso da União, ela repete isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias ano após ano, de que a verificação dos requisitos para receber recursos financeiros deve ser feito no momento da assinatura do convênio, bem como na assinatura dos aditivos, somente naqueles que aumentam o repasse, nos aditivos de valor. Isso quer dizer que nós não vamos conferir essas certidões liberatórias ao longo do convênio, no repasse de cada recurso. Isso por quê? Porque se a gente cumprisse essa regra na letra fria da lei, nós íamos ter muitos projetos parados no meio. E isso não é do interesse de ninguém. E é essa a função desse artigo 90 aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que vai ser repetido todo ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União e provavelmente você vai encontrar isso no regulamento de qualquer entidade que esteja envolvido com isso. E mesmo se não encontrar, é possível fazer a justificativa com base nos argumentos que eu teci antes de mostrar esse dispositivo legal. Gente, quem tiver dúvidas, vamos conversar, vamos conversar. Fiquem à vontade aí, façam no chat que a Adriana reproduz aqui e a gente vai tentando conversar aí qualquer coisa que vocês tenham, tenham dificuldade ou só queiram comentar. Mas seguindo então, temos a lei eleitoral. Ela também traz algumas restrições às transferências voluntárias, né? Qual que é a ideia? A lei diz que eu não posso fazer transferências voluntárias aos 3 meses que antecede o pleito eleitoral. O objetivo aqui é evitar que a gente utilize a máquina pública para trazer vantagens eleitorais para alguém, que a gente utilize a máquina pública. Imagine, por exemplo, o próprio exemplo de obras. A gente sabe que obras são muito utilizadas em ano de campanha, tem muito mais obras, porque isso é muito utilizado para ganho de voto. Então, se você passa recurso para um município para ele fazer obras antes do pleito eleitoral, e aí esse prefeito começa a abrir ali várias vias, começa a trazer vários tratores ali, trazendo progresso para aquela cidade, isso vai afetar a eleição. Isso vai fazer com que mais pessoas, né, apoiem aquele candidato. Então, a lei diz: olha, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, nós não devemos fazer a transferência voluntária. E qual que é a interpretação que o TCE tem disso? De vez em quando, um pessoal descumpre essa lei, faz a transferência e diz assim: olha, eu fiz a transferência voluntária, não era nem para o parceiro do meu partido, era o cara do partido opositor. Nós não subimos em palanque, fizemos de sala fechada, entendeu? E não teve repercussão nenhuma no pleito eleitoral. Inclusive, ele perdeu. Então, eu estou tranquilo, então, né? Eu não descumpri, então, o objetivo da lei. Não. Como que os tribunais eleitorais têm analisar esse artigo? Se você faz a conduta de fazer a transferência no período de restrição, não necessita demonstrar a lesividade. Não precisa demonstrar que comprometeu a disputa eleitoral. Você, o TCE irá te punir pelo simples fato. Então, fique esperto que argumentar que não houve publicidade, que argumentar que o objetivo não era afetar o jogo eleitoral, ou que o recurso era muito necessário e não tem nada a ver com as eleições,
não é uma defesa aceita pelos tribunais eleitorais. Além disso, outro ponto, ainda sobre a transferência no período de restrição, é que é o seguinte: o objetivo da vedação no período do desculpa, a vedação é da transferência voluntária, gente. A vedação é da transferência voluntária. E nós já falamos várias vezes aqui, nós não confundimos convênio com transferência voluntária. Nós não confundimos convênio com transferência voluntária. Então, o que acontece é que tem muita gente que interpreta disso que os atos preparatórios, por exemplo, firmar o convênio, fazer a licitação, fazer o contrato, são possíveis mesmo no período de restrição. Porque o que se está proibindo da lei é a transferência em si. Então, eu poderia assinar o convênio, fazer a licitação, né, lá lá né, pela entidade que irá receber o recurso, assinar o contrato com a empreiteira, caso for uma obra, e se eles não fizerem a primeira transferência de recurso, você não vai estar violando o dispositivo da lei eleitoral. Contudo, contudo, eu tenho algumas ressalvas sobre esse posicionamento. Por quê? Porque quem defende isso parte do pressuposto que somente a transferência voluntária, que somente a obra em si, lá, o canteiro de obra, é que vai interferir nas eleições. Mas quem trabalha com convênios administrativos sabe que os convênios administrativos, muitas vezes, eles são utilizados como uma compra de apoio político. Você faz o convênio e não exatamente o efeito da obra é que vai trazer esse apoio eleitoral, mas a compra da parceria com aquelas prefeituras. Então, um convênio, mesmo que eu suspenda a transferência para ser feita 3 meses, para ser feita após o pleito eleitoral, ele tem o condão, sim, de interferir nessas eleições, e porque eles podem estar servindo de compra desse apoio político para as eleições, desse conchavo, né, desse conchavo de acordos que pode estar acontecendo nessa eleição. Quem concorda comigo, por exemplo, é a Advocacia de Minas Gerais, que entende que não se pode fazer o convênio administrativo no período de restrição, que há uma promessa de passar a transferência de recurso, mesmo que não seja transferência de recurso em si. Mas eu já digo para vocês, eu e a Advocacia de Minas Gerais são os minoritários nisso. Então, vocês podem fazer isso com uma certa segurança. Quem, por exemplo, concorda de que a lei veda apenas o repasse e a gente pode fazer os atos preparatórios, como convênio, assinar o contrato, é, por exemplo, a própria Advocacia da União. Quem também concorda é, por exemplo, o manual eleitoral, por exemplo, da Procuradoria do Estado do Paraná. Então, é muito comum se assinar esses convênios com uma certa segurança. Trouxe a problemática só para contar os dois lados, mas sendo sincero com vocês, não há muito risco de se assinar o convênio desde que não faça a transferência de recursos. Outro ponto ainda sobre a transferência de recursos em período eleitoral é que a lei, pensando em obras e serviços em andamentos, ela ressalva da restrição as obras e os serviços já em andamento. A ideia é que eu não faça novos pactos, a ideia é que eu não faça novos convênios, mas os empreendimentos que já estejam acontecendo, nós não queremos parar no meio. É a mesma ideia do outro tópico que eu estava falando. Então, a própria lei já diz, olha, você não pode fazer novas transferências.
mas você pode fazer novas transferências se for para projeto que já tivesse sido iniciado. Mas toma cuidado, gente. Muitas vezes que a gente fala isso, aparece alguém e fala: Ah, então eu só preciso assinar o convênio antes do período de restrição e depois eu posso seguir? Ah, eu só preciso fazer a licitação antes do período de restrição e eu posso seguir? Eu só preciso assinar o contrato antes do período de restrição e eu posso seguir? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse obras em serviço em andamento. O que é isso? De careta no chão. Por exemplo, um serviço ele já tem que estar acontecendo. Uma obra de engenharia, para que ela possa receber transferências no período de restrição, ela já tem que estar acontecendo. Não basta ter assinado o convênio, não basta ter licitado a obra, não basta ter feito o contrato com a empreiteira. Se a empreiteira não tiver colocado um caminhão na estrada, não tiver feito nada, não tiver quebrado nenhum chão, vão ter que suspender esse empreendimento até o final do período de restrição. Agora, se essa obra já tiver começado, aí nós podemos fazer outras transferências. É o que diz a resolução número 21.878 de 2004 do TSE. Dispõe que é vedada a transferência voluntária de recurso até que ocorra o pleito eleitoral, ainda que resultante de convênio assinado anteriormente, a não ser que se destine à execução de obras ou serviços já iniciados fisicamente. E agora, a gente indo para o finalzinho da nossa conversa, o finalzinho da nossa conversa, temos uma restrição na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a transferência voluntária, que ela, no final do mandato do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do governador, do presidente, se ele for firmar um convênio no finalzinho do mandato, nos últimos 2 quadrimestres, que diz a lei, se ele for firmar um convênio sem que ele tenha os recursos de todo o convênio em caixa, ele não pode assinar esse convênio. A ideia é muito clara. Olha, o cara está no final do mandato dele e ele vai assumir uma obrigação que vai impactar o orçamento dos anos seguintes, que esse orçamento nem era ele mais que devia dizer o que está acontecendo com esse orçamento. Mas fiquem espertos aqui o que quer dizer essa lei. Vejam que para quando eu assino um convênio, eu não preciso de ter o recurso em caixa. Eu não preciso do dinheiro na conta, gente. O que a lei diz que quando eu vou fazer uma transferência voluntária, assinar um convênio, um contrato administrativo, uma licitação, o que a lei diz é que eu preciso da dotação orçamentária. A dotação orçamentária é a previsão dessa despesa na lei orçamentária. Isso não é o dinheiro em si. A lei orçamentária é tipo um balanço contábil. Ela fica jogando despesas para um lado e receita para os outros para ver uma previsão dos nossos gastos que eles vão estar saudáveis. Falando, não, pode fazer o gasto porque a gente previu que nós não vamos quebrar. Isso que quer dizer a dotação orçamentária. Ela não é o recurso em si. Quando eu vou fazer um convênio, eu não preciso, fora dessa questão que eu estou dizendo aqui, eu não preciso do recurso em si, mas da dotação orçamentária. Mas vejam outra coisa também. Fora dessa questão aqui, eu não preciso da dotação orçamentária de todo o convênio. A lei orçamentária, ela estabelece os nossos gastos do ano. Então, a minha dotação orçamentária para os convênios, para os contratos, isso que eu estou falando vale para qualquer negócio jurídico, eles valem para o ano. Eu tenho que ter a dotação orçamentária só do quanto que for sendo despendido naquele ano. E se esse negócio jurídico ultrapassar o recurso financeiro, eu não vou trazer a dotação orçamentária dele todo. Eu vou trazer a previsão no plano plurianual e o impacto nos anos seguintes. E aí, a cada ano, eu tenho que constar a parcela que for, for ser realizada no orçamento daquele ano. Então, eu só preciso da dotação orçamentária do ano.
Então, para um convênio que não é esse caso aqui dos últimos quadrimestres, eu preciso da dotação orçamentária das parcelas que vão acontecer no ano. Mas se eu tiver no fim dos nos últimos 2 quadrimestres, a lei não me pede dotação orçamentária, ela me pede disponibilidade de caixa, ela me pede o recurso financeiro em si, não só a previsão. E ela não pede do ano, ela me pede o recurso financeiro da obrigação inteira. Então, quer dizer, do convênio inteiro. Então, no final do mandato do prefeito, do presidente ou do governador, se ele for fazer um convênio que ultrapasse o exercício financeiro, ele tem que ter em caixa o valor do convênio inteiro. Gente, isso é o que eu tinha para conversar hoje. Fica aqui também à disposição para mais dúvidas. Também disponibilizo aqui o meu Instagram, para caso vocês queiram conversar. Lá é um canal que eu tenho sempre para responder perguntas dos alunos que têm, para conversar sobre também assuntos que não sejam só de convênios, de licitações e contratos. E isso é o que eu tinha a falar hoje sobre as transferências voluntárias. E o mote de hoje é, pelo amor de Deus, gente, daqui para frente, não confunda os convênios com transferência voluntária. Só porque você quer fazer uma transferência voluntária, eu não tenho certeza que você ainda tem um convênio. Muito obrigado aí e aguardo também dúvidas que vocês venham a ter depois. Obrigado mesmo. E obrigado, Adriano. Obrigada, professor. Pessoal, aqui nós temos 12 pessoas assistindo agora. Os demais que não puderam, eu nem falei para o senhor, nós temos 47 alunos, né, no curso. E apesar de nem todos estarem ao vivo, eles vão ter acesso à aula lá na plataforma depois gravada. E caso surja, né, conforme a orientação lá no manual, corrigindo, 14 assistindo agora. Caso surja alguma dúvida, professor, eles têm acesso ao fórum de dúvidas. E existindo essa dúvida, nós passamos para o senhor tirá-las no início da próxima aula síncrona. Tá bom? Perfeito. Eu agradeço a participação de todos. Parabéns por terem tirado esse momento aí no horário de almoço para aprenderem um pouco mais. Parabéns pela explanação, professor. Se não surgiram dúvidas, é porque foi muito bem explicado. Tentamos, tentamos. Queria agradecer aí a Muito, todos. Eu não consigo, aqui nesse tipo de aula, não vejo nem a carinha de vocês, mas espero que vocês estejam bem. Quem vier assistir essa aula almoçando, espero que tenha sido uma boa refeição. E vamos nos vendo mais aí, conversando, e estamos aí à disposição para a gente tentar enfrentar aí os problemas do dia a dia aí, no que trata esses assuntos. isso mesmo. Dia 2 de maio vai ser a próxima aula ao vivo, né? As demais aulas vocês vão acompanhando a liberação conforme o calendário. Tá bom? Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde. Até mais, professor. Até mais.